A morte da menina Ágata Vitória, de 8 anos, no Rio, em uma ação policial, fez crescer o interesse por um item do pacote anticrime em análise na Câmara. É o chamado excludente de ilicitude. O projeto do ministro Sérgio Moro permite que o juiz reduza a pena à metade ou até mesmo não aplique pena se o excesso acontecer em momento de medo, surpresa ou violenta emoção. Depois da ação no Rio, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse que o excludente de ilicitude já está previsto no Código Penal e que mudança no texto poderia ser interpretada como autorização para atos que podem tirar a vida de pessoas inocentes. Para discutir esse assunto, o Câmara Debate recebe os deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas, e Capitão Augusto, do PL de São Paulo. Deputado Capitão Augusto, começar com o senhor, que é relator do pacote no grupo de trabalho. Deputado, e essa polêmica, toda essa questão do excludente de ilicitude, como é que o senhor encara isso? Bom, a gente tem que começar até contextualizar, dizer que só houve esse confronto por causa de facções criminosas e que nem sabe ainda de onde que partiu o tiro. E o nosso pacote visa 3 pontos essenciais: combate a facções criminosas, crimes hediondos e combate à corrupção. Aí dentro da excludente de ilicitude, que nós estamos tratando aqui na casa, nós temos 2 artigos. Um artigo refere-se a essa questão do medo, da surpresa ou violenta emoção, que nós já deixamos bem claro, primeiramente, que não se aplica aos crimes de feminicídio e violência familiar e não é extensivo aos policiais. Não tem como os policiais alegarem que estão com medo, por agir em medo ou violenta emoção, qualquer coisa assim. Então, é um caso mais específico para as ações, como que aconteceu, um caso muito famoso no país, de uma apresentadora de TV muito famosa, em que um fã acabou adentrando a sua residência, já tinha feito disparo de arma, estava pronto para matar ela e toda a família dela, e o cunhado dessa apresentadora acabou entrando em luta corporal com esse marginal, conseguiu retirar a arma dele e acabou, naquela emoção, porque ele não está preparado para aquilo, descarregando a arma no marginal. E por incrível que pareça, ele respondeu por homicídio doloso, sendo que era um ato de defesa. Então, para ver, porque nosso Código Penal não prevê esse tipo de excludente, não prevê esse tipo de situação. Então, a excludente do medo violento ou de violenta emoção ou surpresa refere-se mais a outros casos, não ao caso policial. Aí, dentro do caso policial, com o artigo 25, esse é o artigo 23 e o 25, que a gente amplia um pouquinho o conceito da legítima defesa. Nós não estamos criando nenhum fato novo. Nós temos 4 excludentes de ilicitude. O mais conhecido, legítima defesa e estado de necessidade. Dentro da legítima defesa, nós só estamos colocando da iminência da agressão ou iminente confronto armado. Por quê? Um policial que está hoje, lá no Rio de Janeiro mesmo, trocando tiro com uma facção criminosa dentro de uma favela. Se o policial atingir aquele marginal, aquele integrante da facção criminosa, no exato momento que ele está recarregando a metralhadora ou fuzil, o policial vai responder por homicídio doloso. Porque naquele exato momento a arma não estava sendo apontada para o policial. Então, para ver a insegurança jurídica que o policial tem. Então, nós só estamos tratando disso. Então, até de uma forma leviana, até demagoga e populista, querer vincular essa lamentável morte da menina Ágata como a excludente do nosso pacote, com coisa que tivesse aprovado, esse autor desse disparo, independente de ser policial ou de facção criminosa, seria beneficiado com essa excludente, é algo absurdo, uma aberração. Não tem nada a ver um fato com o outro, o que nós estamos propondo aqui. Jamais abrigaria ou inocentaria alguém que cometeu esse ato. Então, para ver como chega até a ser leviano o pessoal utilizar uma morte de uma criança lamentável como essa, como justificativa para encontrar esse pacote. Deputado Reginaldo Lopes, só acha que precisa mexer no Código Penal nesse trecho? Não, primeiro eu quero manifestar minha solidariedade aos familiares da Ágata na pessoa do Ailton Félix. Ele representa muito o que os pobres nas periferias estão vivendo no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Olha, eu tenho uma relação de amizade com o capitão Augusto e também com a turma da segurança pública. Eu até evito falar a turma da bala, eu acho pejorativo. Mas, de fato, nós não podemos mais aceitar as operações de confronto, operações de mata-mata, operações de bang-bang, porque na prática sobram inocentes, mortos e falta inteligência. Então é lógico que ninguém está propondo sair distribuindo rosas, flores para bandidos, facções criminosas, mas também não defendo mais bang-bang. Eu sou autor de um projeto do uso progressivo da força. Inclusive o uso progressivo da força, todos os países civilizados acatou essa recomendação da Organização
das Nações Unidas. Nós precisamos civilizar. Eu sou aqueles que defendo que um policial não deve ser acusado por omissão, mas também não defendo que ele tem que responder processo por abuso. Nós precisamos regrar a profissão dos policiais, que hoje não tem regramento muito claro no exercício. Mas não é ampliando a questão, nesse caso de exclusão de ilicitudes, que nós vamos resolver. Na verdade, é como se a gente estivesse, de fato, dando autorização para matar. Eu sei que não gostam de tratar desse tema desta forma, mas isso num Brasil que tem 6 mil municípios, 27 estados. Nós somos uma república federativa, né? Nós precisamos de regramentos mais claros, mais democráticos e do século XXI. Na minha opinião, isso não resolve o problema da segurança pública, né? Isso vai continuar fazendo que milhares de pessoas por ano, mais de 60 mil, só no Rio de Janeiro já foram 6 crianças assassinadas, 12 baleadas esse ano, porque o governador cismou que ele é um policial, que ele não é governador. Diga de passagem, a maioria do comando da ação policial, da segurança pública, é feito por brancos. Brancos que nunca foram no chão de fábrica do exercício da polícia. Porque o Brasil também comete um erro, na minha opinião, de fazer 2 entradas para a polícia. A entrada para a elite, já tenente oficiais, e a entrada para o chão de fábrica, que são os pobres também. E que quem morre não é o comandante, coronel, governador, da política, na minha opinião, equivocada, que o Brasil tem que dar um fim, que é a polícia de confronto. Quem morre são os policiais mais pobres, que saem das periferias das favelas e, em um certo momento, é colocado para eles uma condição de justiceiro. Então, eu acho isso terrível. Eu estou extremamente indignado. Eu acho que essa política de segurança, de confronto, prejudica o exercício dos policiais sérios, dos agentes de segurança pública e sobra inocentes mortos pelos países. Então, acho que nós temos que botar um ponto final. Eu apresentei um projeto complexo, lógico, porque o uso progressivo da força, ele trata de todas as matérias. Mas eu vou entrar com um projeto essa semana dizendo o seguinte: fica proibido operações de confronto e mata-mata. Nas periferias e nos bairros pobres, porque para os ricos não há operação de mata-mata. Para os ricos, entra tirando selfies, pedindo licença. Para os bairros pobres, as casas, os morros, os becos, viraram tudo queijo suíço, porque sai atirando. Quantas pessoas em 2015 na CPI, em loco, eu fui nessas comunidades e vi lá as casas todas furadas, de tiro, perfuradas, porque tem uma lógica de confronto. Eu acho, lamentavelmente, o que o Brasil está vivendo e eu repudio aqui. Na minha opinião, o governador do Rio tem que responder por crime contra a humanidade. Deputado Capitão Augusto, o senhor concorda com essa visão de confronto, uma forma de evitar o confronto policial? Vou discordar do deputado Reginaldo Lopes, porque nessa questão, o Brasil está em guerra. 65 mil mortes violentas ao ano, não está em guerra? Está em guerra. E nas guerras, obviamente, acaba tendo vítimas inocentes, infelizmente. Mas a única forma de nós desarmarmos essas facções criminosas é indo lá, né, e, obviamente, acaba tendo confronto. A gente não pode esquecer que quem está errado não é o policial, é a facção criminosa, é ele que está errado. E nós temos que retirar essa arma. Só no Rio de Janeiro são mais de 3 mil fuzil e metralhadora. Qual foi a operação de mais sucesso para encontrar 117 metralhadoras? Não, foi na inteligência. Tem a questão da inteligência também. De luxo, não foi nas favelas. Mas você precisa ir lá e você tem que dominar. Não pode, como no Rio de Janeiro, ter áreas que é restrita às facções e o policial não entra. Então, da mesma forma que o Reginaldo falou da questão da lei, a minha lei é o contrário do Reginaldo. Eu tenho um projeto de lei também que vai na linha do governador Witzel, que é a lei do abate. A partir do momento que você tem uma pessoa com fuzil, com metralhadora, andando na via pública, ele já está colocando em risco toda a população ali em volta. Então, ele já está suscetível ao abate, que não precisaria ter o confronto. Né? Com o sniper é o suficiente para resolver esse problema. E não pode as facções criminosas dominarem as vias públicas. Ou aquela pessoa com fuzil e metralhadora andando pelas ruas não está colocando em risco todo mundo. Está colocando em risco. E qual que é a missão do policial? Se ele vê aquela pessoa, ele pode abater. Hoje, já abrigado pela própria legislação. Nem precisaria do projeto da lei do abate que eu apresentei. A própria legislação já assegura que é a legítima defesa de terceiros, se aquela pessoa está em risco de vida. E é óbvio que está em risco. Uma pessoa que não é policial, que é um marginal, que é um cara do mal, uma facção criminosa, andando, portando um fuzil, uma metralhadora em via pública, já está colocando em risco toda aquela comunidade e já está passível de abate. Então, não tem jeito. Infelizmente, a única opção que nós temos hoje, que nos resta, é esse confrontamento para conseguir desarmar e tirar o poderio das facções criminosas. O que nós propusemos no pacote era um endurecimento do crime para essas facções criminosas. E o que nós conseguimos? Perdemos no grupo de trabalho. Por gente oposicionistas, por deputados oposicionistas, de falar que ia gerar um supercarceramento. Nós estamos falando de facção criminosa. Perdemos recentemente agora a oportunidade
de ter os presídios de segurança máxima, o isolamento dos líderes das facções criminosas. Nós temos os presídios de detenção provisória, depois os presídios, depois o RDD, que já são para os presos mais perigosos, e as penitenciárias de segurança máxima, que é para os líderes. E nós sabemos que tem advogados que estão a serviço das facções criminosas. Servem-se da função de advogado para ir lá coletar informação e repassar para a facção criminosa qual que é a ordem. E nós íamos monitorar e gravar todas as conversas, obviamente com autorização judicial. E no fim, derrubaram o pacote de trabalho, que é você cortar a comunicação dos líderes com os demais integrantes da facção criminosa. E nem isso nós conseguimos aprovar. Então, se você não endurecer a legislação penal, se você não endurecer as penas para quem porta fuzil, para quem porta metralhadora, para quem é integrante da facção criminosa, como que nós podemos dar progressão da pena para integrantes de facção criminosa? A progressão da pena visa a ressocialização da pessoa, do preso. Se ele é pertencente à facção criminosa, ele não tem interesse nenhum em se ressocializar. E é isso que nós previmos no pacote. Quem é integrante de facção criminosa não tem ressocialização. Não tem, porque ele não tem interesse nenhum em se ressocializar. Ele está a serviço ainda da facção criminosa quando sai nas saídas temporárias, tem todos aqueles benefícios da progressão da pena. E, no entanto, o grupo de trabalho fez esse grande desserviço para o país. Tirou também essa possibilidade de impedir a progressão de pena para integrantes de facção criminosa. Deputado Reginaldo Lopes, essa questão de encarceramento dos integrantes de facções criminosas pode resolver ou ajudar a resolver esse problema? Sabe quem aumenta o exército das facções criminosas? O moralismo das pessoas no Brasil. A política sobre drogas. Nós prendemos o usuário de maconha e não prendemos o traficante. Nós prendemos o microtraficante e não prendemos os grandes traficantes, que estão nos condomínios de luxo, são os brancos, são parte das elites brasileiras. Aí nós vamos prendendo, vamos encarcerando, 40% de presos provisórios. Sabe o que eles têm que fazer lá para sobreviver? Aderir a uma facção criminosa. A política de encarceramento brasileira é que criou o exército das facções criminosas. Então, nós precisamos pensar, se a gente não resolver o todo, não tratar isso de maneira mais profunda, largar o moralismo, largar o palanque eleitoral, tentar ganhar voto, vendendo coisas fáceis num trem complexo. É complexo o tema de segurança pública. Passa pelas desigualdades, pelas políticas sociais, pela ausência dos estados nas periferias. Nas periferias, a única presença do Estado, que deveria ser a última, são os policiais. Não tem mais nada, não tem esgoto, não tem iluminação, não tem escola integral. Então não dá para acreditar que a Agatha e a sua mãe tinham arma e foram assassinadas. Assassinada, né? Já foram 12 crianças baleadas, 6 assassinadas. Eu acho assim, não dá. Está comprovado que esse modelo de segurança pública está todo falido. E o Sérgio Moro está fazendo desserviço. Quando ele assumiu, ele tinha credibilidade para apresentar alguma coisa mais estrutural no tema segurança pública. Não apresentou, porque reina o discurso de combater corrupção, de prender corruptos. Que, na verdade, você não combate corrupção, você enfrenta a corrupção. Corrupção você enfrenta com tecnologia também, com a tecnologia da informação, com grandes investigações. Não é com demagogia. Então, nós estamos no meio de um processo de demagogia no Brasil e que não resolve o problema. Só tem quem está pagando com a vida, são os pobres, os negros. É porque não morre branco, é porque não morre o filho do deputado, do senador. Não quero que morra ninguém. As elites, os filhos de quem trabalha na grande mídia, então naturalizou. Porque não é normal, isso o capitão Augusto falou aqui, 60 mil mortes por homicídio. Nenhum país, 61 quando se trata de jovem de 15 a 29 anos. Acima de um dígito, o país considera guerra civil, nós estamos em guerra civil. Então, assim, eu acho muito triste que nós estamos assistindo e nós não queremos encontrar uma saída. Porque nós não melhoramos a eficiência do nosso sistema de segurança pública. Não melhoramos. Quando é crime contra a vida, só se for desse artista, se for jogador de futebol, se render voto para eleger deputado. Não é investigado. Nós não temos uma justiça que preocupa crime contra a vida. Elucidar crimes é 3%. A nossa justiça é apenas patrimonialista. Patrimonialista. E num caso que aconteceu com a cunhada do artista, seria inocentado. Nós fazemos regra para o geral, não para a exceção. E esta regra de fazer mais uma exclusão de ilicitudes é dizer o seguinte, pode matar mesmo, vão matando. Porque nós temos muita responsabilidade com a nossa postura. Qualquer cidadão, em qualquer cargo que ele ocupa, ele tem que ter a liturgia do cargo. E hoje nós temos um presidente da República que fala qualquer coisa. Então é lamentável o que nós estamos vivendo nesse período. Mas eu acredito que nós vamos fazer a transição. Deputado Capitão Augusto, o senhor estava falando um pouco do grupo de trabalho do pacote anticrime de uma forma geral e que o senhor já perdeu algumas
algumas batalhas lá. Como é que está a negociação para depois disso, para ir para o plenário? Vários pontos importantes nós perdemos. Inclusive ali, a manutenção da prisão após condenação em segunda instância. Derrubado isso, esperamos que o Supremo Federal jamais derrube isso, 200 mil presos serão beneficiados, incluindo facções criminosas, homicidas, estupradores e por aí vai. Conseguiram alargar o conceito de liberdade de prisão e condenação em segunda instância, ou seja, derrubaram o que eu tinha proposto aqui junto com o ministro Sérgio Moro, que após a condenação em segunda instância, você faz o arresto de bens das facções criminosas, justamente para eles não utilizarem aqueles bens a serviço do crime, e foi derrubado. E a questão que o Reginaldo está falando, eu concordo plenamente dessa questão, Reginaldo, mas nós temos política a curto, médio e longo prazo. A longo prazo é a inclusão social, é uma série de outras coisas, educação, mas é a longo prazo, 30 anos, 40 anos para surtir efeitos. A única forma de você reduzir a criminalidade é a curto prazo. A curto prazo é o endurecimento da legislação penal. Não tem outra, não tem outra. Desculpe falar, não da sua parte, mas do seu governo, que você defende, representa, do PT. O PT, na sua gestão, que acabou com a lei de desarmamento, naquela época tinha 26 mil mortes violentas, subiu para 65 mil mortes, desarmou o cidadão de bem, esqueceu de desarmar os marginais, flexibilizou as penas para os marginais. Hoje a impunidade reina no país, independente de quem matou a menina Ágata, independente de policial ou marginal, ele vai ficar no máximo 3, 4 anos preso. Acabou com a vida, o futuro de uma criança. E o que eu propus aqui no pacote, vamos aumentar a pena. Para qualquer homicídio, Reginaldo, 15 anos, insuscetível de graça. Porque você está acabando com o maior bem que uma pessoa tem, deixando filhos órfãos, os pais desolados, viúva, desamparada e por aí vai. E qual que é a pena de quem mata alguém no Brasil? 3 anos, 4 anos e olha lá. O homicídio culposo sequer da cadeia. Então, para ver que a impunidade reina no país. No tráfico de entorpecente, que é o pai e a mãe de todos os crimes neste país, qual que é a punidade? Qual que é a pena para quem traz uma tonelada de pasta de cocaína do Paraguai? Não fica 3 anos preso, com visita íntima, saída temporária, do bem e do melhor na cadeia, sustentado por nós, ainda com a famigerada, o auxílio de reclusão. Um absurdo, uma aberração. Então, nesse período, o que nós vimos nesses últimos anos? Uma vitimização do marginal, a partir da Constituição Federal. O pessoal pegou um regime militar, não ditadura militar, regime militar, e confundiu e tratou a Constituição Federal como preso político e beneficiou as facções criminosas. Hoje tem mais direitos no artigo 5º do que deveres, do que punição. Por isso que virou essa impunidade gigantesca no país. E o marginal só entende essa coisa. Quando nós colocamos aqui, que aprovamos a duras penas, mesmo com o PT contrário, hein, Reginaldo? Com o PT contrário, que o tráfico de entorpecente era crime hediondo, insuscetível de graça, que começaria com 15 anos, naquele período de vacância, houve uma queda até da prisão de tráfico de entorpecente. Infelizmente, o Supremo Federal fez o desfavor também para o país e derrubou isso aí. Então, nós não temos outro caminho, senão, neste momento, endurecer a legislação penal. Com o simples fato de ter eleito uma bancada da segurança, com a proposta de endurecer a legislação, colocar o ministro Sérgio Moro, que é um ícone, uma referência do combate à criminalidade e à corrupção. Um governo Bolsonaro, que também tem a mesma linha de endurecer a legislação penal, nós tivemos uma queda de 36% do homicídio, coisa que nunca teve. Desde que nós estamos monitorando os homicídios no país, nós vimos uma crescente. Pela primeira vez na história, caiu. E o que aconteceu de fato novo? O que aconteceu de fato novo? Não teve nada na parte da economia, nada na parte da educação, saúde, nada assim de novo relevante. A única coisa, a forma de se falar como é que nós vamos combater a criminalidade, e só isso já houve o reflexo da redução. Deputada Reginaldo Lopes, essa questão de endurecimento de penas a curto prazo, o senhor defende essas medidas a médio e longo prazo, mas e a curto prazo? O endurecimento de penas pode ajudar? Ele só esqueceu de dizer o seguinte: a persecução penal no Brasil, o caminho penal no Brasil é todo falido. Do comandante da Polícia Militar, do diretor-geral da Polícia Civil, do Ministério Público e do juiz, não tem nenhuma autoridade para tratar desse tema. Porque se fosse um campo de saúde pública, para cada 100 cirurgias, 97 viesse a falecer, esse hospital seria fechado, todos seriam presos. Se fosse uma escola pública, para cada 100 alunos, 97 fosse reprovada, essa escola seria fechada. Na segurança pública continua a mesma coisa, pedindo mais dinheiro. Porque para cada 100 homicídios, 97 não é esclarecido, as pessoas não pagam pena. Então nós estamos falando de aumentar a pena, eu sou a favor, porque contra a vida é um dom de Deus. Vamos aumentar. O problema é que só 3% dos crimes são elucidados. Então nós estamos aumentando a pena para quem? Então há uma falência estrutural no modelo. Nós estamos propondo mais do mesmo.
Então não resolve o problema da segurança pública tratando dessa forma, na minha opinião. Segundo, os dados sobre homicídios por arma de fogo, na minha opinião, depois do estatuto, não na minha opinião, de toda a estatística, pesquisa científica comprova que houve queda. Estava num crescente. O estatuto ajudou muito. Ajudou muito. Eu não sei qual é esse dado que ele está dizendo, que com o estatuto não aumentou os homicídios. Cientificamente, pode pegar o Atlas da Violência e todos os estudos que comprovam. 65 mil mortes, e a maioria por arma de fogo. Não, tinha um crescente anterior. Nos últimos 30 anos, o PT ficou nos últimos 14 anos até levar o golpe. Nos últimos 30 anos, o Brasil matou 3 milhões de pessoas por causas externas. 1,5 milhão para cada um, seja por homicídios ou por trânsito, que também morre pobre, jovens, negros, das periferias, por falta nessa selvagem desse mundo capitalista que nós estamos vivendo nesse momento. Então, esses são os dados que eu conheço. E a queda começou em 2017, 2018, não foi no governo Bolsonaro. E os estados que têm queda são onde tem políticas sociais, é o Nordeste. São Paulo está... E o São Paulo já tinha uma diminuição em queda desde 2014. E no estado do Rio de Janeiro, um aumento absurdo. E olha, vamos ser sérios, eu sou contra a letalidade policial, porque o agente de segurança pública é garantidor de direito, não pode violar em hipótese alguma, mas eu sou contra também a mortalidade policiais, e já disse, porque na ponta, quem recebe o comando de uma política de brancos são os pobres policiais. Ou eles vai para um confronto numa lógica errada, acaba pagando com a própria vida, ou também fica em depressão e aumenta muito o suicídio. Isso também é comprovado e nós estudamos na CPI de violência contra jovens, negros e pobres. Então, na verdade, está errado o modelo. Nós precisamos mudar o modelo, mudar a eficiência, e eu acho que nós não mudamos, sabe por quê? Não porque o capitão Augusto não quer, é porque é dividido. A bancada da segurança pública aqui na casa, ela se divide entre o interesse do delegado e do investigador, entre o interesse da Polícia Civil e da Polícia Militar, entre os oficiais e os pracinhas. Nós temos que ter aqui um olhar sobre a qualidade da política pública de segurança pública e não da nossa corporação. Então, aqui, parte da bancada também não consegue avançar de maneira estrutural porque não quer romper a relação corporativa dos interesses da política de segurança pública. Isso é lamentável. Quando você se elege deputado, você está aqui para eleger a política pública, priorizar a política pública para todos e a sua eficiência, não a sua corporação. Deputado Capitão Augusto, como encarar isso? Bom, longe de nós, e nunca falamos que o pacote do ministro Sérgio Moro, o que nós estamos propondo, é a solução para todos os problemas. A questão de segurança é muito mais complexa. Nós temos que falar dos presídios, tem que falar das estruturas das polícias, a falta realmente de apoio, de remuneração, uma série de coisas. Não é essa a questão. Mas o pacote, ele traz coisas inovadoras, como a questão do banco balístico, que nunca foi aprovado, questão como o banco genético, que você tem a possibilidade... Eu sou autor de 2 projetos nessa área. Que você tem a possibilidade de identificar o autor daquele estupro, daquele homicídio e tudo mais, com um simples material genético que você colhe no local do crime. Não é possível que até hoje as armas comercializadas não tenham antes, né, esse banco balístico. Esse aqui é o projétil, essa ponta aqui na hora que sai da arma, ela fica com um registro único, uma identidade única daquela arma. Então o que é feito agora? Vai colocar um banco de gel, dá o tiro, dispara, coloca esse aqui no banco genético. Se lá na frente tiver um homicídio, tirar a arma do corpo de uma pessoa, vai comparar, vai ver a qual arma pertence, de quem é aquela arma, assim como na questão genética. Então, o pacote é excepcional. Esse pacote do ministro Sérgio Moro é o melhor dos últimos 30 anos, desde a época da Constituinte. Está mexendo em 16 leis, lei do Código Penal, lei do Código de Processo Penal, lei de execuções penais, crimes hediondos e por aí vai. É algo excepcional, vem para modernizar a nossa legislação, mas em especial, endurecer, e em especial nesses 3 pontos, facções criminosas, crimes hediondos e combate à corrupção. E voltando no caso da menina Ágata, realmente é um absurdo os opositores ao pacote querer manchar o pacote para falar que isso aqui daria liberdade para cometer um ato como aquele lá. Jamais, jamais. E eu que sou relator, eu fiz o texto aqui, junto com o ministro Sérgio Moro, em hipótese alguma, qualquer autor de disparo de arma, como foi da menina Ágata, seria beneficiado como excludente de licitude. Os nossos policiais, como disse o Reginaldo, estão morrendo na linha de frente, estão em combate, estamos na guerra, estamos na trincheira. O mínimo que a gente tem que fazer é dar uma segurança jurídica para esse policial. E é inadmissível um policial responder por homicídio estando em confronto armado com um cara com um poderio de arma maior do que o dele. E o caso concreto aconteceu em Minas Gerais, num roubo a banco. Cercado pela polícia, o marginal com uma senhora com uma arma na cabeça, saindo do banco, ela se desequilibrou e caiu. Nesse exato momento, o policial atingiu e matou o marginal. E o que acabou sobrando para o policial? Responder por homicídio doloso. Homicídio doloso, porque naquele exato momento a arma não estava apontada na cabeça da senhora. Tem cabimento um negócio desse? Não tem. Então, é uma adequação que nós estamos fazendo no texto.
Mas eu vou responder, Não você está precisa, pagando a Constituição- advogado, você é recolhido da parte administrativa, você não é mais promovido. Então, como é que você pode imputar um prejuízo tão grande para quem está defendendo a sociedade? Bom, deputado, esse assunto vai continuar, ainda não está nem no plenário. O nosso Câmara Debate fica por aqui. Nós conversamos sobre o pacote anticrime com os deputados Capitão Augusto, do PL de São Paulo, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas. Eu sou Mariana Pschitk, obrigada por sua audiência. Pela TV Câmara, Rádio Câmara, você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da Câmara na internet. Até mais.